O tema é sobre nutrição e estilo de vida. O foco é descomplicar e melhorar o relacionamento que a gente mantém com as coisas de comer. Conceito de salutogênese, que é uma abordagem que se concentra na promoção da saúde em vez de tratar doenças. Bom, todo mundo gostaria, né, de ser saudável. Então, todos os fatores relacionados com a ingestão alimentar e ao comportamento alimentar vão ser importantes. A principal causa de morte nos dias de hoje são as doenças crônicas. A obesidade, doenças cardíacas, diabetes tipo 2, Alzheimer, Parkinson e outros tipos de demência. Artrite, gota, esteatose hepática, psoríase e câncer. E hoje, saúde mental. Transtorno de ansiedade. O Brasil está em primeiro lugar no ranking das Américas e, junto com esse transtorno de ansiedade, vem junto doenças metabólicas. Vem a engorda, vem a esteatose hepática. Então, muito antes de uma doença atingir a gravidade de um diagnóstico, ela está sendo construída de um modo invisível. Portanto, se você estiver praticando um estilo de vida que tende a construir uma doença lá no futuro, isso significa que já prejudicou seu bem-estar hoje, no presente. Vê-se que a vitalidade, agilidade mental, o aspecto da pele, brilho nos olhos, a imunidade, a capacidade de digerir bem os alimentos e outros sintomas desagradáveis já aparecem nesse momento. Então, ter consciência disso e fazer o quê? Boas escolhas para o nosso estilo de vida é a única escolha para quem quer viver bem hoje. Não importa a idade. Então, a gente está falando de nutrição consciente e empoderamento. O nosso corpo, eu adoro fazer essa explicação que vem consciência. O nosso corpo ele é formado por célula. Uma célula gruda na outra, na outra, na outra, na outra. Então, são muitas células nesse corpo. O que acontece? Vai criar essa máquina incrível, né? A máquina mais incrível do mundo, e você tem uma. Então, é importantíssimo essa consciência. Então, nosso corpo é formado por 30 trilhões de células e diariamente uma grande quantidade é renovada. E o que é isso, senão a oportunidade que a gente tem a cada dia de melhorar a nossa saúde, o nosso corpo. Então, sendo assim, a matéria-prima que a gente fornece para essa formação, ela é determinante para os resultados que a gente tem, né? Então, cada uma dessas células, ela precisa basicamente de 45 nutrientes diferentes para ela ser bem formada, e uma vez que ela foi bem formada, ela vai ter um bom funcionamento, que significa saúde, né? Então é muito importante a gente saber que somos angariadores de nutrientes. Quando a gente vai comer esse prato, quanto mais colorido, quanto mais variado ele estiver, melhor, para a gente construir esse corpo. Sendo assim, a matéria-prima que a gente fornece para essa formação, ela é determinante para o resultado que teremos. Eis aí a importância de ter boas escolhas alimentares. E o que são nutrientes? É tudo aquilo que a gente recebe ao ingerir alimentos, mas comida de verdade, não calorias vazias, né? Então, o nosso corpo, ele é formado através do que aquilo que a gente escolhe comer, né? Então, os nutrientes presentes nos alimentos são a fonte natural de matéria-prima para formação, manutenção e renovação celular. Então, a nutrição funcional, a gente fala aqui nutrição funcional consciente. Esse é o conceito da nutrição funcional. É ter células plenamente bem nutridas que fazem
é que essas células sejam resilientes a qualquer tipo de estresse. Então, a gente vive inserido num ambiente que tem estresse, né? Hoje, por exemplo, está 12 graus aqui. Então, tem pessoas que baixou a temperatura, já adoece, outras não. Então, olha qual é o raciocínio, né? Células resilientes a estresse formam tecidos funcionais, porque elas estão plenamente bem nutridas, que por sua vez formam órgãos que se comunicam e, por sua vez, forma o indivíduo. Esse indivíduo ele está inserido no ambiente dele. Então, nutrição consciente é uma jornada de autoconhecimento e o nutricionista é um profissional ferramenta. Ele escuta, acolhe o paciente, é um storytelling, entendendo a expectativa desse paciente, eu vou montar uma jornada. A gente diz que nutrição é vínculo, e a melhor dieta é a dieta que o paciente consegue acompanhar. Então, a gente tem que ter esse feeling, né? E isso cabe ao profissional nutricionista. Ouvimos várias vezes, você é aquilo que come. Só que é um pouco mais profundo que isso, né? Você é aquilo que come, como você absorve, como você assimila, como você elimina. Você pode fazer um prato maravilhoso, mas se você come, eu falo esquerda, direita, gol, nem conseguiu mastigar, nem sentiu o gosto, não é aquilo que você vai ser, né? Então, a gente fala muito sobre comer comida que vem da natureza, né? Então, comida de verdade é aquela que não precisa ter informação nutricional. O que é cenoura? Qual a informação nutricional da cenoura? 100% cenoura. Então, a quebra e a digestão dos alimentos começam na boca. E só haverá absorção adequada se houver uma mastigação adequada. Eu gosto muito de passar essa informação que também traz consciência. Vamos dizer que aqui é um pão. O pão, ele é um amido. E o amido, ele é um conjunto de glicose, uma glicose grudadinha na outra, grudadinha na outra, grudadinha na outra. Se não houver uma mastigação atenta, a célula, na hora que ela vai receber o alimento, ela vai, que bom, ela comeu. Daí ela falou, nossa, mas ela não mastigou, essa molécula é muito grande, eu não consigo absorver. Então, assim, muito importante, né, a gente mastigar de forma adequada para que a gente diminua esse alimento que a gente comeu na sua menor porção. Ou seja, no caso do carboidrato, a célula ela só reconhece a glicose. No caso da proteína, a nossa célula só reconhece o aminoácido, não reconhece um naco de carne. E convém a gente refletir nesse momento, né? Como anda a matéria-prima que você entrega para o seu corpo? Como anda o seu combustível? As suas escolhas, né, elas são de comida de verdade, daquele alimento que vem da terra, da natureza e que você prepara, ou que alguém o prepara, ou é comida processada, você apenas desembala e põe no micro-ondas. Ou então você faz um pedido, né, de uma alimentação delivery. Então, é importante a gente ter certeza daquilo que está comendo, porque isso vai virar o nosso corpo. E na correria do dia a dia, né, a gente não tem tempo para nada, qual é a melhor escolha? A prática, né? Então, escolhemos praticidade, que são os alimentos ultraprocessados. Então, temos produtos alimentícios industrializados e o ícone é a lasanha congelada. Então, vai no micro-ondas, você não tem que fazer nada, só comer. Tem gente que come na própria embalagem, né? E aí também falamos da barrinha de cereal, que é um produto ultraprocessado, o macarrão instantâneo, que fica pronto em 3 minutos, o molho de tomate processado, que assim, a informação nutricional tem várias linhas, né?
refrigerante, salgadinhos, bolachas. Eles vêm pronto para consumo, são práticos. O prazo de validade geralmente é longo, mas para serem saborosos, hiperpalatáveis e atraentes, na lista de ingredientes você vai encontrar várias substâncias, aditivos químicos, corantes, que é prejudicial para a saúde. Então, existe o Guia Alimentar para a População Brasileira. Se você não conhece, eu recomendo. Esse guia alimentar é um guia, um dos melhores do mundo. Então, você coloca lá no navegador Guia Alimentar para a População Brasileira, você tem como fazer o download desse material. Então, a gente está falando de reeducação alimentar. O que que eu como? A gente ouve tantas informações, né, controversas, extremistas. Olha, não pode comer carboidrato, corta o carboidrato, né? Então, a gente precisa ter uma informação que você possa levar em conta e comer em paz e ficar saudável, né? Então, reeducação alimentar é o que comer. Então, a gente tem que comer os três macronutrientes, que são os energéticos, o construtor e os reguladores. Então, são cereais e derivados que vão te dar energia, o construtor, que é proteína vegetal e proteína animal, que vai formar pele, unha, cabelo, órgãos, e o regulador, que são as frutas, legumes e verduras, que vai entregar uma quantidade alta de vitaminas, de fibras, e é importante que esteja todos na mesma refeição. Naquela refeição, você vai estar conseguindo angariar todos os nutrientes que você precisa para ser saudável. Então, comida de verdade é comida de panela, né? Então, vai ter o carboidrato, tem que colocar gordura, gordura boa, azeite, abacate, nuts, proteína, hortaliça e fruta. Quando você elabora o prato dessa forma, você está entregando tudo que o seu corpo precisa para ele ter um bom funcionamento. Mastigação. Vamos falar da mastigação, que ela é muito importante, né? A gente, na correria, a gente compra produtos práticos. E na correria, a gente não mastiga. Às vezes, coloca a comida na boca e toma um líquido para descer, porque não foi feita a mastigação, né? Então, mastigue pelo menos de 15 a 25 vezes antes de engolir esse alimento. Tritura esse alimento, porque o estômago não possui dentes. Quanto mais a gente produz, quanto mais a gente mastiga, mais existe a produção de saliva. E ao mastigar, essas papilas gustativas, que eu vou mostrar daqui a pouco, estão em contato direto com o cérebro. Então, por exemplo, se aqui em cima do notebook tiver um pozinho branco, basta eu colocar o dedo aqui, ó, o meu cérebro já vai saber se é sal, se é açúcar, se é farinha, né? Ou seja, tudo no nosso corpo é uma programação, é lindo, mas depende da gente ter a informação e usar a informação, né? Porque às vezes a gente pensa, nossa, mas eu sei de tudo isso, mas não faz. Se você recebe uma informação, mas não faz o download, essa informação não vai virar conhecimento. Então, essa aqui é a nossa língua. Se a gente colocar um microscópio, a nossa língua é igualzinha a essa aqui, né? Tem papilas gustativas filiforme e fungiforme. Então, sabendo disso, né, a gente pode compreender essa frase. A cada garfada, o seu destino está sendo determinado. Então, a boa mastigação, ela estimula a continuidade da digestão no estômago, pois os alimentos eles chegam mais fracionados e facilita a ação das enzimas gástricas. Então, você mastigou, daí vai para o estômago é um saquinho de músculo que ele só vai homogeneizar e não vai mastigar. E uma coisa que também a gente precisa chamar atenção, né, que às vezes a gente está triste, a gente come, a gente está feliz, a gente comemora. Então, comida não é entretenimento.
É importante a gente melhorar a relação que a gente tem com as coisas de comer. Aqui tem três questões assim do comer intuitivo. Você é o primeiro pilar. Você tem permissão incondicional para comer. Você tem permissão, olha que bom. Ah, não pode comer. Eu tenho permissão. É importante, no segundo pilar, ele chama atenção para a gente atender o sinal de fome e saciedade. O corpo ele tem o sinal de fome e o sinal de saciedade. Sabe aquele dia que você chega em casa e fala assim, ai, que fome? Aí alguém fala, você quer comer? O que você gostaria de comer? Qualquer coisa. Isso é fome. E acontece aqui. Agora, aquele dia que você chega em casa e fala assim, ah, vontade de comer uma coisa, ah, você não quer, teve bife a rolê no almoço, você não quer? Sobrou. Não, não é isso. Ah, mas então tem o pudim que você gosta. Não é isso. Quando a fome for emocional, não existe alimento que vai resolver, né? Então, a gente tem que atender o sinal de fome física e saciedade. E comer por razões físicas e não por razões emocionais. Então, é importantíssimo a gente conseguir distinguir a diferença entre fome física e fome emocional. Ou seja, a gente volta a se comunicar com os sinais que o nosso corpo emite. Ouvir os sinais de fome e saciedade vai facilitar muito, facilita você organizar o seu dia. Você fala, tomei café da manhã, que hora que eu vou ter fome? Ah, no meu almoço vai ser meio-dia. Então não precisa beliscar, você vai estar pronto para comer a meio-dia. E aí também sair da mentalidade de dieta, mentalidade de privação, corta pão, corta arroz, corta tudo. A gente tem que se permitir comer. E dessa forma a gente vai ter uma vida mais feliz e saudável. E o nosso corpo ele é formado por essa quantidade enorme de células, né? E a gente é responsável por cada célula do nosso corpo. E elas estão se renovando o tempo todo. A gente não é o mesmo, né? Hoje a gente não vai ser a mesma pessoa amanhã, porque a gente está mudando. E se entre hoje e amanhã eu me alimentar melhor, eu dormir melhor, o meu corpo vai estar mais saudável. O contrário também é verdadeiro. Então, dentro do corpo, um longo processo vai acontecer, que ele vai separar aquilo que serve para nutrir as células e o que não é necessário vai ser eliminado. Então, como acontece isso? Você come o alimento, daí ele desce, esôfago, daí ele vai para o intestino delgado, que é esse fininho aqui, e esse alimento ele vai fazer esse tour de mais ou menos 6 ou 7 metros. Enquanto está acontecendo esse tour aí e o alimento passando por ali, nesse momento o seu corpo vai falar: opa, ela precisa de biotina, vamos mandar para o cabelo dela. Daí ele absorve a biotina pela corrente sanguínea, vem para o cabelo. Ela precisa de ferro, daí vai lá para o nosso sangue. Então, vai retirando tudo que é necessário para o corpo. O que não é necessário, ele vai se tornando um resíduo, e esse resíduo ele vai aqui no intestino grosso se acumulando até fazer o bolo fecal, e daí, pelo peristaltismo, é mandado embora para o meio externo em forma de fezes. Então, a informação e a consciência na hora das refeições nos faz uma nova pessoa a cada dia. E o intestino, né? Hoje em dia fala-se muito do intestino, um dos órgãos mais comentados e estudados na atualidade, porque sabemos que ele é o comandante do nosso corpo. Então, ele é responsável por 80% da nossa imunidade e 90% da nossa serotonina. Então, ele depende dos hábitos de vida e alimentação. Se a pessoa tem bons hábitos de vida, certamente ela terá um intestino saudável. Agora, se ela come mais ou menos na correria, o que tiver, né? Não tem uma rotina, com certeza esse intestino ele está com disbiose. E o que é desbiose? Como é que eu sei
se eu tenho desbiose? A gente tem alguns marcadores clássicos. O primeiro que eu vou falar aqui é a língua. Então, você vai dar uma olhadinha na sua língua, se ela tem, né, se ela está esbranquiçada ou se ela rosa, assim, saudável. Então, esse branco da língua chama-se saburra lingual. É uma deposição de nutrientes e bactérias na parte superior da língua, faz com que fique uma marca esbranquiçada e é uma forma fácil de visualizar. Outra questão que acontece quando o nosso intestino está com desbiose, ele tem um mau funcionamento. Então, é aquele intestino que às vezes solta do nada e às vezes fica preso por dias, né? Ali está acontecendo um problema e um problema alimentar. Então, a gente fica entre a constipação intestinal e diarreia. Um outro sinal é a acantose nigricans, que são manchas escuras, ou no pescoço, na axila, às vezes assim, no rosto também, que caracteriza a resistência à insulina, né, que a disbiose causa. Pirose, aquela azia, queimação, né, também é um sinal e um sintoma da disbiose. Alteração de humor, ansiedade, depressão também é um marcador de que esse intestino precisa ser cuidado. Assim também como baixa imunidade, uma vontade de doce, dores no corpo, mas o padrão ouro é o produto final do trato gastrointestinal. Então, é a aparência e a consistência das fezes. Então, eu falo assim para os meus alunos e para os meus pacientes: você fala tchau, cocô? Ou você faz lá e já dá descarga e vai embora? A gente tem que ver como que tá essas fezes. Ela vai falar muito sobre a sua saúde. Então, a gente vai ver a aparência, a consistência, a frequência e o aroma das fezes vai trazer para a gente informações. Existe a escala de Bristol, que é usada internacionalmente. Então, escala de fezes de Bristol é uma escala médica destinada a classificar a forma das fezes humanas em 7 categorias. Então, tem o tipo 1, que ela é separada, então essa pessoa está bem constipada, é quando vai lá para esse cabritinho, né? Tum, tum. Tem aquele cabritinho Unidos Venceremos, também existe aí, né, uma constipação. O tipo 3 e 4 é o normal, e é o que a gente gostaria que todos tivessem. E passa aqui para a inflamação, quando as fezes, né, elas não têm formato e às vezes ela é uma diarreia. Então, tudo isso assim, ah, mas é só assim mesmo. Não. Se você cuidar da alimentação, cuidar do intestino, o seu intestino vai virar um reloginho, né? Então, desbiose. Desbiose diz respeito a esse intestino, né, que está sofrendo porque você está comendo mal. 80% de todas as clínicas médicas estão tratando problemas que começaram no intestino. Olha, é muita coisa, 80%, né? E quais são essas doenças? Esteatose hepática, diabetes, a resistência à insulina, o aumento de peso, queda de cabelo, unhas fracas, manchas na pele, candidias de repetição, micose, artrite, tireoidite, hipertensão. Tudo isso aconteceu porque houve um desequilíbrio na alimentação e desequilibrou o intestino. Então, o que é isso? Desbiose é uma alteração do desequilíbrio do tecido gastrointestinal em decorrência da morte de colônias de lactobacilos que habitam desde a traqueia, esôfago, intestino delgado e grosso, além de estar presentes em todos os tecidos úmidos do corpo, como mucosa da boca, vias urinárias e mucosa da parte ginecológica. Então, se a gente pega aqui, ó, a bochecha e vê essa mucosa, né? Então, todo o tapete dentro da gente é igual a mucosa da boca. E elas se conversam. Então, todas essas mucosas, né, têm lactobacilos e elas se conversam.
Então, as colônias de lactobacilos são naturais no nosso corpo, vivem em simbiose. Então, a gente tem bactérias patógenas e bactérias benéficas. E elas vivem em simbiose. O que não pode é a gente começar a comer muito mal, não dormir, não tomar água. Daí as bactérias patógenas ficam em maior quantidade. E aí é mais fácil adoecer, né? Então, elas vivem em simbiose. Mas quando a gente não tem bons hábitos de vida, ela sai da simbiose e vai para a disbiose. Isso é a nossa barreira de imunidade. Nós oferecemos a eles casa e comida e eles trabalham a nosso favor. De que maneira, né? Ajudando a promover a saúde do sistema gastrointestinal, garantindo a saúde metabólica, a saúde imunológica e, pasmem, até a nossa saúde emocional. Então, o problema de depressão está ligado ao desequilíbrio alimentar que alterou a microbiota intestinal. Por isso, essas informações são tão importantes, né? Sabia que quando a gente nasce, né, a gente recebe lactobacilos da nossa mãe na passagem do canal do parto? Então, crianças que têm problemas digestivos, inflamação, otite, infecção de nariz, catarro, né, são crianças especialmente que nasceram de cesariana. Então, deixou de receber sua carga de lactobacilos tão importantes. Porém, hoje em dia, sabendo, né, da importância de receber os lactobacilos da mãe, né, passar para o filho, então, mesmo que nasce de cesárea, eles vão pegar aquele muco e passar na criança e ela vai receber. Então, a disbiose intestinal, a gente fala que é permeabilidade intestinal. Vem um alimento que acaba machucando a nossa tripa, né? Então, as células, ao invés de elas ficarem bem justapostas, elas começam a ficar uma longe da outra, e a bactéria que estava passando aqui dentro, né? Ela fala, vou dar uma voltinha. Pela corrente sanguínea, ela vem e vai criar um problema, né? Então, permeabilidade intestinal, existem alguns sinais e sintomas, né, desse distúrbio funcional do intestino, que é a obstipação intestinal, a diarreia, o aumento de gases, formação de gases, aquele inchaço abdominal, cólicas, muco nas fezes. Esse muco está falando que tem um problema ali, né? O intestino preso, sensação incompleta de esvaziamento intestinal, alteração de cor e odor das fezes, fezes explosivas e outras. Tudo isso advém de erros de comportamento alimentar frequente, né, que leva a esse transtorno. Erros de comportamento alimentar, que seria, né? A pessoa não toma água, né? Então, baixa hidratação, baixa ingestão de frutas, legumes, verduras, cereais integrais, leguminosas, tudo isso compromete um aporte adequado de fibras, solúveis e insolúveis, amido resistente e outros. E isso vai determinar a formação e a manutenção de uma microbiota saudável, que é determinante para a manutenção da nossa saúde. Então, se a gente quer melhorar a nossa saúde, a gente tem que melhorar a saúde intestinal e melhorar o padrão alimentar. Então, aí a gente não vai ter permeabilidade intestinal, a gente vai ter uma permeabilidade adequada que nada vai sair para o meio externo. Convém a gente fazer um checklist aqui, né, do estilo de vida. A sua alimentação, ela é rica em açúcar, amido, álcool. Tem o hábito de beliscar com frequência uma bolachinha, salgadinhos, pão, adoça seu cafezinho, chupa balinha, adoçante. Às vezes usa muito adoçante, isso vai fazer muito mal.
Suco de caixa, refrigerante, leite condensado, tá aí o problema. Bebida alcoólica. Faz uso de mais de 10 doses de bebida por semana? Não, só bebo socialmente. Mas será que chega nisso? Né? Se bebe socialmente, mas bebe mais do que 10 doses, vai causar desbiose intestinal. As bactérias não aguentam a quantidade de álcool associado a produtos químicos que vem junto. Refrigerante. Toma refrigerante com frequência? Tem gente que tem uma dor, fala assim: ah, o que que você tomou? Ah, tinha um antibiótico lá de uma outra vez, tomei. Faz uso de antibiótico sem prescrição, né? Se tomou antibiótico mais do que 4 vezes no último ano, tem um comprometimento. Corticoide por mais de 2 semanas, anticoncepcional, qual é a consequência? Matou os lactobacilos do intestino, tá com desbiose. E hoje, né, muita alimentação processada. E a gente acaba comprando que fala, ah, esse aqui tem mais proteína, ah, esse aqui tem baixo valor calórico. E a gente compra, né? A gente compra o que a mídia fala. Mas se a comida não vem da natureza, ela não vai ser rica em nutrientes, porque todos os nutrientes estão no solo, não está na plataforma, como é que chama? Na plataforma, nas prateleiras. Então a gente fala assim: quanto maior a validade do alimento, menor a validade, né, de quem come. Tem esse livro aqui, Gente Ultraprocessada. É um livro que foi lançado o ano passado. Então a pergunta é: por que comemos coisas que não são comida e por que não conseguimos parar de comê-las? Então daí vai explicar o que que tem nesse alimento ultraprocessado que a gente fica adicto, né? Então, reduzir ao máximo alimentos processados. Alimentos industrializados não devem fazer parte da alimentação de uma pessoa que quer ser saudável. A indústria vende praticidade, mas não vende saúde. Saúde, quem nos dá é a natureza. São alimentos de verdade, então evitar ao máximo, desembale menos, né? E descasque mais, que é a comida de verdade. E vale ressaltar que o adulto que ingere ultraprocessados tem formação de glicação avançada e está relacionado com resistência à insulina. E também reduzir a quantidade de sal, né? Vai melhorar e diminuir riscos de doenças circulatórias e doenças cardíacas. Condimentos que não têm sal, ervas frescas, especiarias são muito bem-vindas, elas são antioxidantes. Você pode usar à vontade, como ervas aromáticas, o louro, a cebolinha, hortelã, orégano, alecrim, tomilho. Isso sempre vai te fazer bem. E não só isso, né? Você coloca essas ervas na alimentação, você fica assim feliz de ver assim como muda o sabor, como esse sabor fica muito mais interessante, né? Então é, é interessante a gente começar a colocar. Muita gente usa Sazon. Sazon não vai te fazer bem, muito pelo contrário. Então, o momento é de autocuidado. Enfim, melhorar o padrão de qualidade da alimentação deve ser o nosso propósito, melhorar a nossa matéria-prima. O alimento ele é um composto vital nessa fase da vida. O propósito do indivíduo, a qualidade do sono, a hidratação, a respiração. Hoje as pessoas estão com uma respiração curta, ofegante, né? Então, quando você está respirando assim, o seu corpo está mandando uma informação, ela não está bem, ela está correndo perigo. Agora, quando você faz uma respiração profunda, né? Você vai mandar uma informação dizendo está tudo bem, estou em segurança. Então a respiração ela é fundamental.
a saúde mental, o lazer, tem que levar a gente para passear, né? E se a gente não tiver uma boa alimentação, não tem como ter uma boa vida. O nosso corpo, ele gosta e precisa de ter uma rotina, hora de acordar, hora de dormir, hora de comer, hora de digerir. As suas escolhas alimentares irão definir totalmente sua saúde, o seu crescimento, o seu envelhecimento. Então, faça uma boa alimentação. Autocuidado. Eu sempre falo que quando você vai adotar um cachorro, daí a pessoa que está passando o cachorro para você, ela pergunta: você vai ter uma posse responsável desse cachorro? Você vai vaciná-lo? Vai levar ele para passear? Ele vai ter onde dormir? Ele vai ter uma boa alimentação? Você fala: pode deixar, eu vou ter uma posse responsável. E a pergunta é: será que você tem posse responsável do seu corpo? Então a gente diz que a gente tem que ter boas escolhas e junto com essas boas escolhas não está resolvido o problema. Você tem que associar intervenções combinadas. Nutrição com sono, o sono que regenera, com atividade física, com o controle do estresse. Obrigada. Meu nome é Rutilena Botino Piovesan. Deixei aqui meu Instagram, sou nutricionista clínica funcional, me formei em Campinas, fiz especialização de administração na São Camilo, pós-graduação na VP e também sou orientadora do método tático de reabilitação alimentar há 20 anos. Então, fiquem à vontade. Muito obrigada.